Betim. Cultura racional. Esse é um assunto que já fez parte do nosso programa e volta hoje porque recebemos várias cartas, várias pessoas ainda em dúvida. Então, estamos recebendo aqui o professor Nelson Baccaro, professor de matemática, autor de vários livros de matemática didáticos do 1º e 2º grau. Conversando com o professor, ele me disse que uma coisa vai interligando uma outra. Ele começou a fazer uma tese relativa a contradições da gravitação universal. Daí então ele partiu para a ufologia e depois de pesquisas passou a ter consciência da verdadeira origem da humanidade e do universo. Boa tarde, doutor. Boa professor. tarde, Cassino. Professor, como é que a cultura racional, dentro de esse assunto ufologia, o senhor acredita realmente em seres extraterrenos? Exatamente. Aí não se trata de acreditar ou não, mas cada um pode ter plena consciência de que realmente eles existem. E pode-se dar uma definição destes seres que poderia ser assim: são nada mais, nada menos do que habitantes do mundo racional que, quando se ligam no nosso campo eletromagnético, eles se ligam sob a forma de corpos de energia. E esses corpos de energia, eles podem ser de todas as cores, de todos os formatos, e adquirem direções, sentidos e velocidades variáveis. E por nós desconhecermos a verdadeira origem destes corpos de energia, que são do mundo racional, do nosso mundo de origem, é que damos os nomes de discos voadores, ou então UFOs, ou então outros nomes como OVNIs, né? Objetos voadores não identificáveis. E eles atendem, esses habitantes do mundo racional, eles atendem a um único princípio, a um único objetivo: é mostrar a toda a humanidade, provar a toda a humanidade de que ela mudou de fase. Em 1935, nós passamos da fase de animal racional, ou da fase do pensamento, para a fase do desenvolvimento do raciocínio, ou a fase racional. Nesta fase, através do contato com esses habitantes do mundo racional, através de sua energia, que é a energia racional, nós vamos desenvolver uma glândula que se localiza na base do cérebro, a glândula pineal. O desenvolvimento dessa glândula pineal, através da energia racional, é que vai favorecer, ou então vai dar a ligação com esses habitantes, com esses seres extraterrestres. Portanto, para cada um ter essa ligação, ter esse contato com esses habitantes, que todos chamamos de extraterrestres ou discos voadores, qualquer um pode ter essa comunicação. Basta ler, reler, estudar a cultura deles. A cultura racional. Nesse estudo é que a pessoa desenvolve essa glândula? Exatamente. Agora, para se ter uma ideia melhor, vamos focalizar o que já ocorreu na humanidade há milênios e há milhões de anos atrás. Inicialmente, quando nós éramos ainda na época da Idade das Pedras, a natureza, através da energia magnética, desenvolveu uma parte do nosso cérebro, que foi a parte magnética relativa à imaginação. Depois de outros tantos milhões de anos, entrou na natureza uma nova energia, energia elétrica, que passou a desenvolver uma segunda fase, uma segunda parte do nosso cérebro, não é? Correspondente ao pensamento. E através do pensamento nós fomos criando as palavras, as letras, as ciências, as filosofias, as religiões, todo o saber humano, todo o conhecimento humano, então procede do pensamento, da imaginação. Mas essa fase do pensamento terminou em 1935. Quando entrou a vigorar na natureza a fase racional, a fase de energia racional. Então toda a humanidade, todos os seres humanos, para poderem voltar ao seu mundo de origem, tem que desenvolver essa glândula pineal, que é o próprio raciocínio. E esse desenvolvimento é feito pura e exclusivamente através da cultura racional, estudando a cultura racional. Não existe outro meio, porque é o meio próprio do desenvolver da própria natureza.
Agora, respondendo, eu sei que assim que a gente teria um monte de coisa para saber, mas vamos também por parte as perguntas das cartas que vieram. Pois não, Cassia. Tem uma que pergunta se o senhor poderia citar provas da existência desses seres extraterrenos. As provas são inúmeras. Agora, eu gostaria de comunicar principalmente aos ufólogos, né, aos que pesquisam ufologia, que existe uma forma de estabelecer o contato com o habitante extraterrestre e saber se realmente é um habitante pela saudação. Todo habitante extraterrestre do mundo racional, ele saúda dessa maneira. Essa é a saudação. Mas como se isso não bastasse, ainda existem outros detalhes que eu gostaria de revelar aos ufólogos, para eles saberem como distinguir um habitante extraterrestre. Na palma da mão, as linhas da palma da mão não são idênticas com as nossas. Na palma das mãos de um extraterrestre, do mundo racional, de um habitante do nosso mundo de origem, portanto, o nosso irmão de origem, verdadeiramente ele tem na palma da mão traços que identificam o primeiro milênio e o segundo milênio, e um cruzamento que indica a união do nosso mundo de origem com o nosso mundo atual material eletromagnético. E ainda existe mais abaixo, bem aqui nesse côncavo da mão, uma outra linha onde está representada uma bandeira de forma retangular. Essa bandeira significa paz, amor e fraternidade universal racional. Então é com este cumprimento, essa saudação. Agora, outros habitantes extraterrestres de formação eletromagnética, eles também podem se identificar dessa maneira, eles podem se materializar sob os mais variados modos possíveis. Eles podem se materializar sob a forma de astronautas, sob a forma de capuchinhos, não é? E mil e tantas outras formas, mas são todos elementos de formação eletromagnética. Então é preciso entender realmente como funciona a energia elétrica, a energia magnética e como funciona a energia racional. Quem não tiver a consciência dessas três energias, jamais poderá entender os habitantes extraterrestres e as civilizações que existem fora do nosso planeta. Professor Nelson, eu teria uma perguntinha assim rápida. Pois não. Se a cultura racional alega que existe um contato a nível de informação dos homens dos homens com os extraterrenos. Sim. Como é que esse fato foi realmente confirmado naquele caso do piloto do avião que viu um objeto estranho? Isso foi confirmado? Foi confirmado porque o piloto Gerson, ele esteve na cidade dos extraterrestres, na cidade dos habitantes do mundo racional, em contato com o racional superior da Terra, que é o extraterrestre do mundo racional, o raciocínio supremo a todos os raciocínios. Em contato com esse habitante do mundo racional, ele teve as provas e as comprovações. E fato é tão verdadeiro que o piloto Gerson comunicou isto à NASA também, e agora é um grande estudioso da cultura racional. É dedicatíssimo estudante de cultura racional. Nós dizemos estudantes de cultura racional porque a cultura racional é a nível de toda a população, é a nível do povo. Então, qualquer ser humano pode se entrosar na cultura racional, porque o único meio de se entrosar a ela é apenas ler, reler e estudar os livros Universo em Desencanto, que é o conteúdo da cultura racional. É o que está fazendo o piloto Gerson. Está se elevando cada vez mais nesse conhecimento, até ter outros contatos mais. E vai tê-los. Como também eu já tive. Mas sob uma forma não do piloto Gerson. Isso ocorreu numa conferência que nós fizemos em Curitiba, no dia 26 de março passado. Pois bem, eu fui um dos últimos conferencistas. E, ao meu lado, enquanto eu falava, materializou-se um habitante do mundo racional, um ser extraterrestre, que foi visto por várias pessoas que têm evidência para isso. E este fato foi comunicado a mim, depois dessa conferência. E, quando voltei para São Paulo, eu fui procurado por pessoas que assistiram a essa conferência, inclusive professores, e na livraria
onde nós temos em São Paulo os livros Universo e Desencanto, eles perguntaram quem foi, qual é o endereço daquele professor loiro, alto, de olhos azuis e que estava com manto branco. Eu quero saber qual é o endereço dele, que eu queria saber mais alguma coisa a respeito. Então eu comuniquei esse fato ao racional superior da Terra, que é esse habitante do mundo racional que está entre nós aqui. E ele confirmou, realmente foi um habitante do mundo racional que lá esteve. E eu perguntei depois, mas por que ele esteve lá? Esteve para anunciar a nova fase da natureza, que o único objetivo deles é esse, anunciar a nova fase, a fase racional, e a racionalização da humanidade. Tá muito bom, professor. Infelizmente, eu sei que é um assunto que a gente gostaria de saber muita coisa. O que a gente pode fazer também é fazer o convite para o senhor voltar ainda para completar várias dúvidas. Olha, eu tirei a máxima satisfação e a todos os ufólogos interessados mostrar as provas e as comprovações, inclusive também levá-los à cidade extraterrestre, à cidade interplanetária, à cidade do mundo racional, que já está em construção aqui na Terra. Tá ótimo. Então, isso vai ficar para o próximo papo, então. Ficamos, então, para a próxima vez. Tá, muito obrigada, professor Nelson. Até a próxima.